Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei quando você está nos ouvindo, mas seja bem-vindo ao nosso canal Brasil Batista. Aqui quem fala é o pastor Matheus Rocha e hoje eu tenho o prazer de receber para uma conversa, para um diálogo, o pastor Eliseu Rocha. Por favor, pastor, se apresente para nós. Ok, pastor Matheus, hoje é um modo inverso, né? Eu, entrevistador, passo a ser entrevistado para nós falarmos um pouquinho sobre a história da Segunda Igreja Batista em Gramacho, igreja acolhedora, uma igreja acolher aqui do Duque de Caxias e o trabalho social que temos desenvolvido. Nosso desejo é levar esse conhecimento a todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Ok. Pastor, dentro da sua jornada ministerial, quanto tempo o senhor já está ali na Segunda Igreja Batista em Gramacho? Quais foram os principais desafios que o senhor encontrou nesse início de jornada ministerial e as principais transformações que aconteceram ao longo do tempo que tem feito hoje da Segunda Igreja Batista em Gramacho uma potência na ação social da nossa cidade? Bom, muito bem. Eu tenho 28 anos de ministério pastoral na denominação batista. Tive a oportunidade de trabalhar em 3 igrejas, né, ajudando a fundar também. E hoje, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho há 19 anos. Nesse tempo, a gente vem trabalhando principalmente a área social da cidade. Entendemos que uma igreja ela não é voltada apenas para um bairro, mas também para uma cidade, o qual Deus nos colocou aqui com um propósito. Sabemos que Rio de Janeiro, Duque de Caxias, a qual nós estamos inseridos, os desafios sociais são muito grandes, principalmente em relação à pobreza, ao analfabetismo, violência. E a igreja inserida nessa cidade, ela precisa romper com essas dificuldades e muitas vezes ela precisa se reinventar. Muitas vezes nós desejamos fazer coisas que os recursos não são possíveis. Em outros momentos queremos planejar e fazer coisas para a cidade e não temos liderança preparada para tal. E nesse período de tempo, de 19 anos, nós estamos caminhando e colocando um tijolo de cada vez. Teve momentos que eu tive planejamento de fazer alguns projetos, tive que parar porque eu olhava para o campo e falava, eu não tenho recurso, também não tenho gente para fazer. E hoje, né, devido a esse tempo, o crescimento da igreja, o desenvolvimento, a gente retorna aquele pensamento lá atrás e hoje esses projetos se tornam uma realidade depois de 19 anos. E um deles são os projetos, por exemplo, o jiu-jitsu, foi sempre um sonho que desejávamos montar, mas infelizmente devido a essas dificuldades de falta de gente, como também de recurso financeiro, a igreja aguardou um bom tempo, amadureceu, cresceu, se desenvolveu, capacitou pessoas e hoje a gente consegue, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito. Dentro dessa caminhada, né, muitos projetos eles foram iniciados, alguns iniciados e por dificuldade tiveram que cessar, mas hoje, quais atividades sociais a Segunda Igreja Batista em Gramacho tem desenvolvido na comunidade Duque de Caxias? Então, pastor Matheus, hoje nós temos alguns projetos que já estão atuando de forma muito excelente. Temos, por exemplo, o projeto do Jiu-Jitsu, que já fez 2 anos, teve até um aniversário no mês passado. Se o senhor puder comentar também a quantidade de pessoas, que aí dá para dar uma dimensão do impacto que tem na nossa cidade e no nosso bairro. Sim, o Jiu-Jitsu hoje ele consta com 90 alunos, né, idade entre crianças que faz o primeiro horário, e depois, à noite, que é na noite de segunda-feira, a partir das 7 horas. De 7 às 8 são os menorzinhos, os adolescentes, e de 8 às 9 os adultos. Uma vez por semana, o jiu-jitsu hoje, ele acampa mais ou menos 90 pessoas treinando na nossa igreja e principalmente sem custo nenhum. Foi um desafio muito grande. Primeiro porque você precisa ter um profissional da área, né? Ensinar luta, ensinar um treinamento tão delicado como precisa de pessoas preparadas para isso. E depois vem o desafio financeiro. Um kimono não é barato, o tatame não é barato. E quando nós começamos o projeto, nós conseguimos o professor e depois foi uma luta muito grande, porque os alunos que vinham estudar, treinar, não tinham equipamento, não tem grana para comprar. E aí nós procuramos algumas academias, algumas lojas que, de certa forma, ajudaram, doando kimono já usado de algum aluno que trocou, e principalmente também a mobilização da igreja. A igreja, de certa forma, ela agiu muito forte nisso, irmãos juntaram, fizeram vaquinha, contribuíram de certa forma
para que as crianças alcançassem esse objetivo. E aí nós conseguimos o uniforme para a galera. Mas depois veio o segundo desafio muito grande, que foi o tatame. O tatame não é barato, é um tatame que precisa dar toda a segurança para a criança na hora do tombo, mas nós conseguimos também com a mobilização da igreja. E o que nós fazemos nesse projeto social? Orientação sobre disciplina, ministração da palavra de Deus, o cuidado, né, com as meninas e os meninos, ensinando a ética, a moral, o comportamento, de certa forma, apoiado também por seus pais, que os seus pais trazem e aproveitam e assistem o treinamento, e eles também são ministrados. Então foi um projeto que a igreja se abriu para o novo, porque nós também vivemos resistência. Alguns irmãos questionavam por que luta dentro da igreja. Porque treinamento desse tipo poderia causar algum problema, mas na verdade são estratégias para que você possa trazer a comunidade ou a cidade para dentro da igreja. E depois desse, nós temos também a ginástica, que é um trabalho social pela manhã de segunda-feira e quinta-feira à noite, onde também pessoas vêm para cuidar da saúde. Então nós temos a nossa professora de educação física, que trabalha muito bem, que desenvolve muito bem o trabalho, e novos projetos estão para vir. Mais desafios vêm à frente, não é fácil para uma igreja de comunidade, uma igreja, né, na parte periférica, da periferia da cidade, de uma comunidade muito simples, manter isso funcionando. Então isso gera custo, mas a contrapartida, o resultado. Então mais projetos estão vindo, vamos ter capoeira brevemente e teremos também balé para as meninas, né? Principalmente essa turma que gosta de coreografia, fazendo. Mas tudo isso você precisa ter local, precisa ter estrutura, precisa ter um professor qualificado, mas graças a Deus a igreja tem observado que o trabalho social ela é uma alavanca para alcançar a cidade. Então tem sido um instrumento de evangelismo, de inclusão social, de educação e tem tido um retorno muito bom para a nossa igreja. Eu acho interessante dentro do que o senhor falou aí, quando a gente começa a analisar também o que a Segunda Igreja Batista em Gramacho, Igreja Acolhedora, tem desenvolvido na área da música, né? Existem, pelo menos ao que tenho conhecimento, quase todos os dias da semana, se não todos os dias da semana, nós fornecemos aulas de música que também atendem a comunidade, com uma capacitação que se torna, de alguma maneira, uma capacitação profissional também. Se o senhor puder falar um pouco desse projeto de música também que atende a nossa sociedade. Então, pastor Matheus, e isso aí eu posso dizer que foi uma intervenção divina, porque assim, sempre foi um projeto meu ter uma orquestra. E você sabe, instrumentos são caros, você ter uma orquestra montada, estruturada, requer todo um preparo, ensino, treinamento, e a comunidade é uma cidade muito humilde. E nós, lá atrás, nós pensamos em fazer, como eu disse no início da entrevista. Às vezes a gente pensa uma coisa e é hora de retroceder e esperar para que a coisa aconteça mais à frente. E essa orquestra, ela caiu no nosso colo, né? Foi uma intervenção divina mesmo, porque nós tomamos conhecimento que a orquestra Ariano Suassuna, que dava aula para a comunidade, uma orquestra popular, estava em dificuldade de alojamento. Eles estavam dentro de uma escola, com os materiais guardados, equipamento, todo tipo de instrumento que você imagina, dentro de um local não adequado, com umidade, com infiltração, trazendo grandes prejuízos. Sem contar que era um local em que teríamos 4 andares, né, para poder chegar até a sala. Isso era um sacrifício para os alunos que teriam que subir pelas escadas, como também para pessoas, né, obesas e tal. E isso foi uma dificuldade. Então, quando nós tomamos conhecimento, a igreja prontamente convidou, como o conselho autorizou, convidou a orquestra para fazer parte em uma casa pastoral que estava abandonada, aliás, não estava sendo usada, porque, né, no caso, eu tenho a minha própria casa, e ela estava ociosa ali. E aí nós pensamos, poderia ser o local da orquestra. Então nós conversamos com Alex, que é o diretor da Orquestra Ariano Suassuna, conversamos sobre a necessidade, né, de ajudar a comunidade e fizemos um acordo. Eu dei a ele, a igreja deu a ele o espaço para ele poder alojar a sua orquestra, mas ao mesmo tempo a troca seria o curso e escolas para a comunidade. Hoje, a Orquestra Ariano Suassuna tem 100 alunos, 100 crianças sendo treinadas, capacitadas, desenvolvidas no município, e algumas já pensando em vida militar, em concurso, algumas até, se eu não me engano, 3 já foram
escolhidas para fazer e passaram numa prova para fazer parte de uma orquestra lá, a orquestra, se eu não me engano, Guanabara, né, com bolsa. Então isso é o resultado de uma igreja que quer abençoar a cidade. Então nós abrimos mão da casa pastoral, a igreja não ganha nada com isso, o que ela ganha é em estar agora com um curso de música, com tudo, violino, violoncelo, trombone, trompete, saxofone, todos os instrumentos. E também atendendo as igrejas, que muitas igrejas não têm músicos. E hoje, além de abençoarmos a comunidade, as igrejas também mandam os seus jovens para cá e, de certa forma, eles são treinados e capacitados para poder também ajudar a congregação a qual eles fazem parte. Então, essa é um pouco da visão e da história dessa oportunidade que Deus nos deu de ter hoje na igreja uma orquestra que tem 100 alunos com todos os instrumentos necessários para o ensino. É interessante porque eu pude testemunhar ao longo da minha vida toda essa visão, essa tentativa de se construir uma orquestra na Segunda Igreja Batista em Gramacho. Um sonho que, pelo menos do que me recordo, tem pelo menos uns 15 anos de idade, porque quando tinha 10 anos de idade, o primeiro curso de música se iniciou na Segunda Igreja Batista em Gramacho, a primeira compra de instrumentos. Fui um dos alunos desse curso e muitas dificuldades foram surgindo ao longo do caminho, mas o sonho se manteve. E hoje a gente vê como Deus abriu as portas e preparou alguém para essa situação. E interessante também lembrar que o nosso irmão agora, irmão Alex, coordenador, né, dessa ação social, dessa ONG que acaba atuando na área de música, veio a se converter por meio desse relacionamento que teve com a igreja. Verdade. Alex era católico, né, e eu pude testemunhar isso porque tenho sido professor da classe de batismo dele, era católico, e nessa ação, nessa comunhão, nessa frequência que ele passou a ter aqui na igreja, ele veio aceitar a Jesus e agora está passando pelas águas ainda em julho. Verdade. O que me faz pensar, e eu gostaria de perguntar ao senhor sobre isso, como ou quais estratégias nós podemos utilizar para transformar uma ação social em uma ação evangelística. Eu vejo que a igreja aqui ela é bem assertiva quando trabalha a questão das organizações missionárias, principalmente os embaixadores do rei, as mensageiras do rei. Então, quais os caminhos, quais os meios que talvez um pastor agora, que está pensando em abrir uma ação social, abrir um projeto social, como ele pode transformar essa ação social também em uma ação evangelística através dessas organizações? Então, pastor Mateus, eu acredito, isso é um pensamento meu, que essas ações evangelísticas, elas não podem ter somente a intenção de catequizar ou trazer a pessoa, é cuidar da pessoa. Então, eu sempre imaginei fazer o trabalho social nunca pensando na troca, né? Eu faço e você vem para cá, ou eu faço uma estratégia para ter mais um membro, mais um cliente ou algo parecido. Eu acredito que não deve ser assim. A igreja ela precisa cuidar da cidade, ela precisa abrir a porta, ela precisa fazer ação social, ela precisa entrar na carência que a cidade tem e de forma natural as pessoas se sentirem acolhidas, abraçadas e sentir a necessidade de fazer parte da igreja, né? Por causa da graça, por causa da palavra, por causa da misericórdia. Então eu acredito que o trabalho social ele não pode ser tendencioso, ele tem que ser natural. A Bíblia vai dizer, né, ama o teu próximo, então ponto. Eu tenho que cumprir a missão, eu tenho que ajudar no alimento, eu tenho que ajudar na educação, eu tenho que ajudar na formação do cidadão, eu tenho que atender o necessitado, mas não com a intenção de fazer com que a igreja cresça de número. Ela precisa ser natural. Então, o que nós estamos colhendo hoje é que, por exemplo, nós temos uma orquestra aqui funcionando sem alunos, não há nenhuma intervenção no trabalho e ensino da orquestra. É natural, eles continuam fazendo o que eles faziam. Só que como a pessoa está no ambiente da igreja, ela acaba se sentindo o quê? Acolhida, abraçada. Então, no relacionamento, Deus trabalha. Então, não é num culto que para tudo, para o pastor falar ou na oração. Não, é no convívio, é você sentar, tomar um café, beber uma água, abraçar aquele menino, fazer um convite para vir ao culto. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de forma natural. Da mesma forma, o jiu-jitsu. Há vários credos, há várias pessoas de várias religiões que fazem o jiu-jitsu na igreja. Elas não são impedidas.
E elas têm a liberdade de aprender, de ensinar da mesma forma. O evangelismo, ele vem pelo cuidado, ele vem pelo relacionamento, ele vem pela amizade. Então, não há nenhum tipo de intenção formalizada de fazer para ter a troca, né? Daquele tipo de pensamento que, não, eu te dou a cesta básica, mas você tem que assistir o culto primeiro. Isso é um pensamento meu, eu nunca concordei com isso, que se a pessoa tem fome, ela tem fome, ponto. Ela deve ser convidada para o culto, mas eu não posso fazer uma troca com ela. Você assiste o culto que eu te dou a cesta básica. Eu acho que esse não é o ideal. Eu tenho que dar a cesta básica porque ela precisa e fazer o convite para ela vir à igreja. Mas é um convite. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. O evangelho é um convite, não é uma obrigação. Então, o trabalho social dentro da sua pergunta, ele deve ser primeiro com amor. E esse amor, através do Espírito de Deus, vai agir no coração das pessoas. É, a contemplação do amor, né, do cuidado. Eu vejo muito isso acontecendo com os jovens, principalmente, né, e eu citei essas organizações, embaixadores e mensageiras, porque é exatamente através do relacionamento deles que o convite à embaixada ou às mensageiras acaba acontecendo. Então o garoto está frequentando ali o jiu-jitsu na segunda-feira e todo dia eles estão rolando, né, que é a prática do jiu-jitsu, e eles começam a se tornar amigos e daqui a pouco, poxa, sexta-feira vai ter uma atividade, por que você não vem participar? Tem futebol, aquela estratégia própria dos embaixadores do rei. E aquela pessoa que estava indo ali pelo jiu-jitsu, sem nenhum tipo de imposição, acaba vindo e retornando para a igreja numa organização missionária de forma natural. E a mesma coisa acontece com as mensageiras do rei também nessas práticas de esporte. É muito interessante a gente ver como Deus opera por meio da contemplação do amor. É verdade. Eu queria deixar agora as considerações finais com o senhor para que a gente possa assim, encerrar o nosso programa. Muito bem, esse ano a nossa igreja ela completa 70 anos, né, de trabalho. Deus tem sido misericórdia com esse ministério, com esse tempo que nós estamos aqui. E minha palavra, né, para terminar essa entrevista, para passar um pouco da nossa história, é dizer que vale a pena. É trabalho, é dor de cabeça, é problema todo tempo. Mas quando uma igreja ela resolve, né, se abrir para a comunidade, as bênçãos são muito grandes. A gente consegue ver pessoas sendo transformadas, crianças sendo restauradas, gente sendo acolhida, abraçada, talvez desacreditando do verdadeiro amor de Deus. E a você que está aí parado, pensando, o que eu vou fazer? Comece. Comece com o que você tem. Ah, eu não tenho uma quadra, eu não tenho professor de jiu-jitsu, eu não tenho... Comece. Bota lá uma bola, bota uma dama, bota um queimado para as meninas, não sei o que você pode fazer, mas comece alguma coisa e deixa que Deus com o tempo vai trazer todo o amparo necessário para o desenvolvimento. Ok. Esse foi o nosso programa, Brasil Batista. Eu quero te convidar, você que escutou o que falamos aqui, você gostou e tem gostado desse trabalho, que você deixa o seu like aí embaixo e se inscreva no canal. Isso apoia, isso motiva, isso demonstra ao algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, para que mais pessoas do nosso Brasil, que estão aí na rede, possam conhecer o que os batistas do Brasil têm feito pela nossa nação, no evangelismo, no ID, mas também no serviço social. Eu quero desejar uma ótima semana para você, que Deus o abençoe e até a semana que vem. Valeu!